Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:20. Confirmando em São Vicente do Seridó, a capital do São João da Paraíba, são 12:20. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Você confere agora os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Vigésima terceira edição do São Pedro de São Vicente de Seridó. Tem muito forró com os três do Nordeste, Cicinho Lima e Champãozinho da Cachoeira na noite desta quinta-feira. Já na política da Paraíba, julgamento pode levar à cassação da prefeita de Bahia, Luciene Gomes, por abuso de poder político e econômico, e já tem data marcada para a sessão que pode ser a fatal para a gestão da prefeita Fofinha. Enfermeiros protestam pelo pagamento do piso salarial da categoria e trancam o trânsito em frente à UPA dos bancários na capital paraibana. E por causa da chuva, das fortes chuvas que caem em toda a Paraíba, show do cantor Zé Ramalho é cancelado na cidade de Esperança. E o prefeito se diz decepcionado e triste com um dos ícones da música popular brasileira. Na área policial, mulher é sequestrada, colocada na mala do próprio carro e sofre estupro coletivo. Esse fato lamentável aconteceu na capital paraibana. E medida provisória perde validade e álcool e gasolina podem ficar mais caros a partir de hoje. Governo federal estende programa que dá descontos de compra de carros mais econômicos e menos populares. Receita Federal paga amanhã o segundo lote de restituição para contribuintes que escolheram receber via Pix. Julgamento de Jair Bolsonaro no TSE é retomado e está, neste momento, em 2-1 pela inelegibilidade do ex-presidente. Ainda faltam 4 ministros julgarem o capitão. Instagram da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe pede Pix
para Bolsonaro e ministro Flávio Dino manda suspender todos os perfis regionais da PF e da PRF. E não saia de casa sem saber. Mega Sena sorteia nesta quinta prêmio acumulado de 37 milhões e as apostas podem ser feitas até às 19 horas em loterias ou pela internet. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte informe sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, De Fábio Bernardo. e Petrônio Torres. A reportagem de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E edição de Código Lira. Sonoplastia e edição de imagem de o melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3 Pop FM. E excepcionalmente também em várias rádios da capital paraibana. Em Soledade, região pela Caruá FM 90.1. Na cidade de Olivedos, pela Olivedos FM 87.9. No Sertão, pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelim, na cidade de Souza 102.3 FM. Você confere ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. E você, se quiser, pode escutar o F5, assistir o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo. Do respeito. E, acima de tudo, um debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. Muito bem, são 12 horas e 27 minutos na Paraíba. Falamos nesse momento precisamente de São Vicente de Seridó, Curimataú da Paraíba, terra onde se faz, onde se promove o melhor São Pedro da Paraíba. F5 na estrada hoje, dia de São Pedro, especial do Curimataú da Paraíba. Estamos falando ao vivo neste momento, você que nos acompanha pelas redes sociais, nas nossas lives no YouTube, no Facebook, você que nos acompanha em vários recantos da Paraíba, estamos falando neste momento do palco da festa de São Pedro aqui de São Vicente de Seridó, que hoje promete muito forró, muito arrastapé e também muito piseiro, viu, rapaz? Esse tal de Japanzinho, meu amigo, cabo arrasta multidões. A gente tomava café hoje pela manhã, meu querido Petrônio Torres, direto de Soledade, e todo mundo falava do São Pedro de São Vicente de Seridó, e todo mundo falava desse Japanzinho da Cachoeira. E hoje nós temos o privilégio de contar com a nossa bancada, com o nosso querido Rick Jansen, da Rádio Caro FM, parceira da Rádio Pop FM, que integra o sistema Pop e também a rede F5 de comunicação. Como o Petrônio já é de casa, deixa eu trazer primeiro boa tarde do meu amigo, meu parceiro, essa grande figura, Rick Jansen, o homem que comanda o Curimataú da Paraíba. Rick, boa tarde, meu irmão, seja bem-vindo à rede F5 de comunicação. F5, Rick. Boa tarde, Fabão, boa tarde, Petrônio. Que honra, viu, estar aqui hoje nessa bancada de um programa que eu vi no estado da Paraíba todo, também pelas redes sociais. Um abraço a todo o Curimataú, Seridó, Cariri Paraibano, compartimento da Borborema, uma parte do Médio Sertão que curte e escuta a Rádio Caruá, e hoje com um grande programa nessa terra bonita, nessa terra acolhedora chamada São Vicente de Seridó, Fabão. Rick, eu sempre digo nos nossos programas que não arranca pedaço de ninguém a gente reconhecer quando as coisas são bem feitas. Eu fiquei impressionado com São Vicente de Seridó. Tive nessa cidade, acho que no final de 2019, início de 2020, pela primeira vez. Voltei a São Vicente de Seridó no ano passado
e voltei novamente. Cheguei ontem, vim aqui, dei uma olhada no Festival de Quadrilhas, mas hoje, mais precisamente, dei um giro pela cidade. Impressionante como a cidade tem evoluído. A gente nota ao chegar uma cidade bem cuidada, bem tratada, uma cidade acolhedora. Estou extremamente impressionado e, repito, não arranca pedaço de ninguém quando a gente reconhece o trabalho. E me parece que o prefeito Erivan Bill tem feito um bom trabalho aqui em São Vicente de Seridó, Henrique. Pois é, Fabão, Petrônio, a gente nota... A questão de São Vicente, eu sou suspeito para falar, porque já conheço essa região há muito tempo, né? E uma coisa que eu acho que é muito significativa nessa gestão do prefeito Erivan, a questão da unidade, né? Aqui não existe quem sabe mais, quem sabe menos. Aqui existe um trabalho em prol do povo são vicentino e siridoense, em prol do povo aqui dessa região. E como você disse, né? É o melhor São Pedro da Paraíba. Haja vista, Petrônio, também a ornamentação que é colocada nesta cidade. Que coisa bela, hein? Belíssima, belíssima. Aliás, eu elogiava ontem à noite, quando viemos aqui conhecer o parque aqui, o local do evento, a ornamentação, sabe, as ilhas temáticas que está tendo aqui, a decoração, o ambiente junino que envolve o São Pedro aqui de São Vicente de Seridó. Tenho certeza que vai ser, aliás, já está sendo São João belíssimo, né? Ontem eu fiquei encantado com o nível das quadrilhas juninas que se apresentaram aqui, de alto nível, que não deixa nada a desejar em relação às quadrilhas de Campina Grande, às quadrilhas de João Pessoa. Enfim, encantado com a cidade, tenho certeza que o evento, o profano, né, que já tivemos a parte religiosa, Jansen, vai ser um sucesso total. Se ontem já tinha casa cheia, imagino hoje. Pois Petrônio, acho que vai ser um dos maiores São Pedro que essa região já viu, em especial, acho que o maior São Pedro que São Vicente de Seridó já fez, e a tendência é esse crescimento a cada ano. Fábio Bernardo. Muito bem, são 12 horas e 32 minutos na Paraíba. A gente vai falar muito sobre o São Pedro e São Vicente de Seridó, mas a gente precisa também dar um F5 nas notícias que acontecem na Paraíba, no Brasil e no mundo. Primeiro, já agradecer aqui a presença do prefeito de São Vicente de Seridó, Erivan Bill, a vice-prefeita Corrinha Berto, o vereador Célio Berto, agradecer também o secretário Dr. Ayrton Moraes, secretário de Saúde, secretário de Educação Paulo Oliveira, secretário de Finanças Lili Leonardo. Também quero registrar aqui também a presença da primeira-dama Vitória Lopes, o assessor de gabinete Edinaldo Gu, acho que é isso o nome dele, sim. Se não for, me corrija, Rick Jansen, secretário de Agricultura João Ferreira, também o vereador João Mendes, e dizer que daqui a pouco tem muito forró aqui no F5 na estrada com Netinho Farias e a banda. Daqui a pouco tem muito forró e muito arrasta-pé aqui no F5. Agora, Petrônio Torres, ouvintes, espectadores do F5, a nossa produtora... Queria ter dançado forró ontem já. A gente chegou meio tarde, né? A nossa produtora Juliana Carneiro... Não, a gente chegou cedo. O negócio é que foi tarde. Foi tarde. A nossa produtora Juliana Carneiro, que não pôde vir, ela está me dizendo que a nossa audiência no YouTube está muito bacana, então você pode ir lá procurar, você que está nos escutando, quiser acompanhar as imagens do F5 na estrada de hoje, F5 online no YouTube e também no Facebook. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, dá um ok, compartilha essa fofoca do bem. São 12 horas e 33 minutos na Paraíba, Rick. Tem mais gente aí que eu não mencionei? Certamente, Fabão. Os vicentinos e seridoenses que residem em João Pessoa estão na audiência. Com toda certeza. Devem ter muitos. Com toda certeza. Dona Juliana hoje aqui ia dançar forró, hein? Ia dançar. E ela gosta. Ela gosta. Ela gosta. Depois que ela tomar uma boa do Brejo, meu amigo, aí ela descamba mesmo. Olha só, nesse momento acontece julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Sessão que tinha sido iniciada semana passada, retomada na terça-feira com o voto do relator Benedito Gonçalves, que votou pela inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco já tivemos mais 2 votos na Corte Eleitoral. Primeiro voto favorável, digamos assim, à tese
do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o voto do ministro Raul Araújo, que discordou do relator, empatando o julgamento em 1-1. E agora há pouco, julgamento que acontece em Brasília, a gente teve o desempate do julgamento do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Floriano de Azevedo, seguindo o relator e votando pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Rick Petroni, a gente que acompanha o Noticiário Nacional, como era esperado o voto do relator Benedito pela inelegibilidade, o voto do ministro Raul, todo mundo apostava que ele votaria. Muita gente primeiro apostava que ele pediria vista. Não pediu vistas. Muita gente apostava que ele votaria com a tese da defesa do presidente Jair Bolsonaro. E o placar nesse momento está 2-1. As expectativas, se o ministro Nunes Marques não pedir vista, a expectativa é que a gente pode ter um placar no TSE 6-1 ou 5-2. Está dentro do script até agora, né, Rick? Acredito que sim, dentro do script também. E outra coisa, né? Eu acho que Bolsonaro falou demais e agora quando ele tenta reverter é tarde demais. E o ministro, os ministros que estão votando pela inelegibilidade do presidente estão votando mediante um relatório muito bem feito por parte do relator Fábio Bernardo. E aí, Petroni, tudo dentro do script até agora, né? Eu esperava espero ainda algum período de vista, né? Protelar, porque uma ação desse tipo, envolvendo uma figura do porte de um ex-presidente, geralmente há um pedido de vistas, né? Para protelar, para ver se ainda tem alguma escapatória, que a essa altura do campeonato já devem ter jogado a bandeira, os advogados do ex-presidente, e aguardar pelo desfecho. Se alguém pedir vista, são 30 dias que tem direito, o ministro que pede a vista do processo. Mas, Fábio, eu creio que todos estão muito convictos de que não vai ter escapatória para Bolsonaro. Sabe? É prego batido, ponta virada. E não sei se os ministros que são simpatizantes do presidente vão querer prorrogar, vão querer protelar essa decisão que está na cara aí, que vai ser pela inelegibilidade de Bolsonaro. Muito bem, deixa eu registrar aqui. Maria da Conceição Gouveia, boa tarde, estou assistindo vocês em Solidade, um abraço. Já Maria José Lopes de Lima Medeiros diz, boa tarde, é São Vicente de Seridó, minha cidade maravilhosa. Francisca Alves está dizendo parabéns para a equipe, Thaís Videres também está registrando audiência no nosso YouTube. Tadeu Ramalho, boa tarde, galera do F5, eu estou ligado. Edivando Padre Beapina, lá em João Pessoa, está dizendo que estou na audiência da melhor bancada do rádio jornalismo da Paraíba. Ricardo de Negreiros Rocha, boa tarde a todos do F5. Paulo Oliveira, de São Vicente de Seridó, dizendo terra do maior São Pedro da Paraíba. E daqui a pouco tem muito forró, tem muito arrastapé no F5 na estrada, hoje direto de São Vicente de Seridó. Abraçar doutor Alisson Vitalino, procurador jurídico da Cagepa, está dizendo que está na audiência do programa. Deixa eu registrar também aqui a audiência do meu amigo, vice-prefeito João Pessoa, Léo Bezerra. Alô, Léo, um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Registrar também a audiência aqui do vereador de João Pessoa, Marcílio do HBE, o homem do Patriota. Estava conversando ontem com o Marcílio do HBE, viu, Rick Jansen? Que até bem pouco tempo atrás era o presidente estadual do Patriota. Eu estava perguntando a ele se é verdade que o apresentador Nilvan Ferreira, que está sendo fritado dentro do PL, se ele pode migrar para o Patriota. Vereador Marcílio HBE disse, aqui não. Se Nilvan quiser ir para outro canto, que vá, mas aqui no Patriota não tem vaga para ele, não. Obrigado, vereador Marcílio. Obrigado a todo mundo que está na escuta do programa F5 na Estrada. Meu amigo Rogério tá por aí, tá? Cadê Rogério? Rogério Santos, o homem tá da ali. comunicação. Rogério, chega aqui, Rogério, para eu bater um papo contigo rapidinho. Vou pedir licença ao prefeito Erivan. Mas pra gente dar um F5, primeiro eu sei que Rogério comanda o programa de maior audiência. Agita Caruá. Agita Caruá, na Caru FM, nessa parceira. Caruá, que é do sistema pop de comunicação, é a nossa parceira do F5. Rogério, meu irmão, pra quem tá lá em João Pessoa nos acompanhando e que pensa em pegar a estrada daqui a pouco, vir dançar forró, vir pra festa de São Vicente de Seridó.
Dá um trajeto para explicar para quem não conhece essa região, meu irmão, como chegar por aqui. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Rogério. Primeiro, boa tarde a vocês, boa tarde, meu querido Rick Jansen. É um prazer estar com vocês por aqui em nome da assessoria de comunicação aqui da Prefeitura Municipal. E como você falou, né, a gente tem essa parceria, né, há um bom tempo. Toda vez, inclusive, que eu saio do programa, né, Rick, a gente solta os meninos aí do F5, então a gente já é uma parceria consolidada. Agita Caruá, né? Agita Caruá, de fato agitando as manhãs lá da nossa Caruá FM. Então essa parceria consolidada e é um prazer conhecê-los pessoalmente, né? A gente só conhece via YouTube ou até pela voz mesmo, né? O que é Caruá, hein, Rogério? Caruá é uma flor, é uma planta, né, Rick? Rick pode até explicar melhor isso, mas... É uma planta indígena, né? Uma planta indígena. Suponho que tem abundância em Soledade. Não muito mais, mas tem. Sei que decidiram colocar esse nome, né? Característico. Não, bonito, né? É, diferente, né? Diferente. Então é isso. Tem um prazer conhecê-los, né? Igualmente. Esse, pra quem tá na capital, né? É muito fácil, vamos dizer assim, né? A gente tem Campina Grande como um polo conhecido aqui em toda a região. Então passa obrigatoriamente por Campina Grande. Chega em Soledade, é só sair da BR-230, pegar a direita e vir na PB-177. Que também é muito conhecido. Na saída de Soledade, antes da gente pegar a estrada para Juazeirinho. Para Juazeirinho, né? É só sair da BR-230, antes da saída para Juazeirinho, pegar a direita na PB-177. Quantos quilômetros? 15 quilômetros. Quer dizer para você que não conhece, pode vir tranquilo, não tem um buraco na pista, tá? O asfalto tá tranquilo. Não tem erro nenhum. Bem sinalizado, né? E é realmente pertinho ali da BR, no instante a gente chega. Pertinho, rapidinho, e todo mundo, chegando em Soledade, todo mundo diz onde é, todo mundo orienta. Todo mundo conhece São Vicente do Seridó aqui na região. Ô Rogério, já para deixar um gostinho de querer vir, para quem está nos acompanhando, não só na Grande João Pessoa, em várias partes da Paraíba, quem agita o São Pedro de hoje de São Vicente do Seridó? Muito bem, olha só. Eu sei que tem os 3 do Nordeste. Tem sim, com certeza. Nós tivemos, inclusive... Quero até pedir um espaço aqui para falar um pouco também sobre a nossa abertura oficial que nós fizemos aqui, né? Um show extremamente religioso, abençoado. Nós tivemos aqui o grupo Adoradores na Fé, que é aqui local de São Vicente do Seridó, né? Um orgulho para o nosso município. A gente manda um abraço para a Ruth, que está à frente aí do grupo, e os demais componentes aí do grupo Adoradores na Fé. E também nós tivemos a banda Vida Nova, que é de Soledade, aqui do município vizinho. Inclusive a gente agradece também, parabeniza o pessoal de Soledade pela colaboração. E o padre Nilson Nunes, rapaz, né? Eu vi as imagens, Rick me mostrou as imagens. Inclusive, nós tivemos um vídeo hoje institucional divulgado direto na TV Arapuã. Coisa boa. No programa do padre Nilson Nunes, ele levando 5 minutos, olha só, ele reservou 5 minutos da programação da TV Arapuã. A gente sabe que não é fácil, né, ter um espaço tão grande em uma TV tão grande como a TV Arapuã, e nós tivemos aí o privilégio de ter essa matéria vinculada, destacando o maior e melhor São Pedro da Paraíba e, é claro, a participação brilhante mais uma vez, porque ele já tinha vindo em 2022 aqui no São Pedro, então veio novamente o nosso querido padre Nilson Nunes, o padre da Missa da Luz, né? Conhecido aí em todo o estado da Paraíba. E nós tivemos ontem, né, o nosso festival de quadrilhas juninas. Vocês estiveram aqui ontem, puderam acompanhar um pouco da dimensão do que é, né? Então a gente teve quadrilhas aqui de outros estados. Inclusive a gente agradece demais, né, a participação do pessoal que veio aqui conosco, inclusive de Parelhas, por exemplo, Rio Grande do Norte, estiveram aqui conosco. Aqui do mesmo estado, em Cuité, esteve conosco. Quadrilha de Campina Grande esteve conosco. Então foi um evento brilhante aqui mais uma vez. E para finalizar, tivemos a Jessi Lima, que é artista aqui de São Vicente do Seridó. Mas bem, arrodeei demais, vamos falar sobre hoje. Pra dizer o que é que tem hoje. Vamos lá, hoje, né, quinta-feira, dia 29, a gente começa com Cicinho Lima. Eita, rapaz. Os trabalhos são abertos às 20 horas. Cicinho Lima, filha do saudoso Pinto do Acordeon. Pinto do Acordeon, exatamente. Ele vai abrir aqui oficialmente a noite de hoje. Como você bem trouxe, na sequência, os 3 do Nordeste, né? Bom demais. Um trio que dispensa a apresentação, né? É sinônimo de cultura e tradição. E nós teremos, na sequência, Japãozinho, né? O Japãozinho, que tudo indica que é a grande expectativa da noite, né? Obviamente que os 3 do Nordeste tem o seu histórico, né? Mas o Japãozinho é um cara que está no auge, está subindo cada vez mais. E como você disse no início do programa, todo mundo se fala aqui na região em Japãozinho, né? E para fechar a noite, o Israel Muniz. Então também serão 4 apresentações hoje. 4 apresentações. Daqui a pouco a gente fala, porque também tem festa no sábado, né? É o encerramento da festa no sábado. Isso. Tem amanhã ainda, que é amanhã, né? Isso. Agora eu queria que fizesse o seguinte, a gente tem que cumprir o nosso primeiro intervalo comercial, mas a gente vai para o intervalo comercial.
escutando muito forró. Quem vai apresentar é você e os meninos já estão pronto aqui pra tocar. Aí, Felipe, você deixa aí os meninos tocar um tempo bom. Qual é o nome da banda? Aí, quem vai apresentar Vou apresentar agora. Com muito orgulho, né? Inclusive, queria até agradecer a oportunidade de apresentar os meninos aí para todo o estado da Paraíba. Netinho Farias e Banda, né? Vai estar se apresentando aqui em nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz o nome do pessoal aí de modo geral, mas já que o intervalo tá chegando, Netinho Farias e Banda anima o nosso intervalo. Então, Netinho Farias e Banda Lima, solta o fole, menino, toca forró pra Paraíba toda do F5 na estrada. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha naquele balão de cor, como no céu vai subir. E olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha naquele balão de cor, como no céu vai subir. E foi numa noite igual a esta que tu me desse no teu coração. O céu estava raso de festa e porque era noite de São João, havia balão no ar e shot de baigão no salão. E no terreiro o teu olhar incendiou meu coração. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha naquele balão de cor, como no céu vai subindo. E olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha naquele balão de cor, como no céu vai subindo. E foi numa noite igual a esta que tu me desse o teu coração. O céu estava raso de festa e porque era noite de São João, havia balão no ar e shot de baigão no salão. E no terreiro o teu olhar incendiou meu coração. E no terreiro o teu olhar incendiou meu coração. Outro sonho que estava em Moscou, dançando um pacote russo na boa de Cossacô. Outro sonho que estava em Moscou, dançando um pacote russo na boa de Cossacô. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Vem cá, Cossaco, Cossaco, coça agora. A dança do Cossaco, ninguém vai coçar de fora. Vem cá, Cossaco, Cossaco, coça agora. A dança do Cossaco, ninguém vai coçar de fora. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nessan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção.
A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Marquinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Marquinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Marquinha, comida lá de nós. Essa já é sua quentinha. J Quest, 25 anos, de volta ao novo. Sexta, 14 de julho, na Domus Hall. J Quest, 25 anos, sexta, 14 de julho. Abertura, banda Black Machine. Vendas, ingresso nacional e na bilheteria da Domus Hall. Heineken, a cerveja oficial. Se beber, não dirija. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Praga tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Praga tem controle sim. 3, 2, 2, 2, 6, 4, 4, 4. Praga tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12h51 na Paraíba. Rapaz, não dá pra esticar mais esse intervalo não, pra gente começar a dançar forró, porque eu me animei aqui todo, rapaz. Eita, meu amigo, Netinho, Farias e Banda, os cabas são bons, seu Rick Jansen. Pois é, Fabão, Juliana Carneiro tá doidinha lá, viu? Juliana, não comece a abrir a boa do brejo não agora, viu? Ela tá dizendo aqui, oh meu Deus, como eu queria estar aí. Diz que preparou bota, tudo, viu? Meu Deus do céu. Olha só, deixa eu mandar um recado pra você que é do Ernesto Geisel. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul de João Pessoa. O Opção Geisel, parcela em até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. Rick Jansen, me disseram que você gosta. Então, se você gosta, meu amigo, você tem que descobrir porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima na boca e tem um puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. E tem mais, viu? Agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar pro meu amigo Cício, o homem da Boa do Brejo. Anota no telefone dele, 98801-3717. Eu disse 98801-3717. Se você estiver fora da Paraíba, lembra de acrescentar o 83. Mas você também pode acessar o Instagram oficial Boa do Brejo, uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Você aprecia a branquinha ou não, Rick Jansen? No frio é bom, né? Peixe que esquenta, né, No frio é bom, no frio é bom, no frio é bom. Olha só, 12 horas e 53 minutos da Paraíba. Deixa eu trazer uma informação lamentável que aconteceu ontem na capital paraibana, que deixou muita gente indignada, revoltada. Um fato na área policial que acaba chocando todo mundo. Uma mulher de 42 anos de idade foi vítima de sequestro relâmpago
seguido de estupro coletivo na noite de ontem em João Pessoa. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi abordada ao chegar em casa, obrigada a ficar na mala do próprio carro enquanto os suspeitos realizavam assaltos e depois foi estuprada antes de ser liberada. Um dos suspeitos, um adolescente de 17 anos, foi detido pela polícia. O crime aconteceu por volta das 22 horas no bairro do Cuiá, em João Pessoa. Segundo a delegada Aminha Oliveira, titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, a vítima estava chegando em casa após o trabalho quando foi abordada por 2 homens, um deles armado. Ainda conforme o relato da vítima para a delegada, ela foi abandonada em um matagal. Antes de abandoná-la, a dupla cometeu o estupro coletivo, libertando-a em seguida e fugindo com o carro. A vítima correu e conseguiu pedir ajuda à polícia militar, que fez uma busca na região. Após alguns minutos, a polícia conseguiu localizar o veículo e durante uma perseguição, o carro acabou caindo em uma rua próximo às 3 lagoas, localizadas à margem da BR-230, no bairro de Jardim Veneza. Houve uma troca de tiros entre a polícia e um dos suspeitos. Um adolescente acabou sendo apreendido com uma arma usada no crime. O outro suspeito conseguiu fugir. Dizer o que de um crime desse, hein, Henrique Jansen? Constrangedor, né, Fabão? Constrangedor, né? Aí, nessas horas, e muita gente sabe que eu sou um cara extremamente progressista, nessas horas a gente há de se perguntar se a gente não tem que acabar com essa coisa de adolescente de 17 anos não ir pra cadeia, né? Se não tá na hora de rediscutir isso. Bom, lamentável sob todos os aspectos. 12 horas e 56 minutos na Paraíba, a gente fala de São Vicente Seridó, F5 na estrada, Petrônio Torres. Ô Fábio, só voltando nessa questão aí de adolescente, eu acho que o nosso Código Penal é de 1941, e o ECA é um baita documento, é um baita estatuto, né, que visa proteger as crianças e os adolescentes, mas está na hora de revisar também, né? Está na hora de revisar também. Hoje a evolução do ser humano, a gente vê adolescentes, jovens entrando na adolescência, mas já com uma mentalidade, com a índole, assim, não republicana, não muito republicana. E a nossa Assembleia Legislativa, as nossas assembleias pelo país afora, o nosso Congresso Nacional, principalmente o Congresso, esse é um discurso, é um debate que tem que vir da Casa Baixa e da Casa Alta lá em Brasília, para tentar, meu irmão, pôr um fim nessa história de maioridade penal, sabe? Aí vem os direitos humanos, sabe? Vem um monte de ONG, vem um monte de instituição, sabe? Infelizmente a verdade é essa, tem adolescentes que são bandidos, sabe? São criminosos e se aproveitam da brecha que o ECA tem para cometer atitudes como essas. Tem adolescentes que são usados para cometerem crimes próximos a completar os 18 anos, mas são pegos, como não tem os 18 completos, se livram de certa forma. É verdade, Petrônio. Sabe? O Brasil tem que copiar países que já saíram dessa vibe, sabe? Os americanos, os franceses, alguns outros países da Europa, que não admitem mais esse tipo de situação. Porque tem hoje adolescente que pensa mais progressivamente, pensa mais rapidamente, instantaneamente, que muitos adultos. É verdade, Petrônio. Hoje eles estão muito evoluídos. As atuais gerações Y, gerações I, Z, estão chegando aí as novas gerações, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, outras gerações virão. E imaginem, se a cabeça da moçada de hoje está complexa por demais, as redes sociais contribuem e muito para isso, as internets subescuras que são usadas por muitos jovens, enfim, tem tanto mecanismo que quem hoje está na casa dos 40 anos não alcança esse tipo de situação.
Os jovens estão aí com tudo, fazendo e acontecendo. E a nossa justiça, o nosso judiciário tem que agir juntamente com o executivo. Muito bem, mas são 12h59, hoje é dia de São Pedro, vamos falar de coisa boa. Vou fazer o seguinte, meu amigo Rogério, enquanto a gente posiciona o prefeito Erivan e a vice-prefeita Corrinha, eu vou pedir aqui para o meu amigo Netinho Farias tocar uma. Dá pra sair uma bacana, um forró bom demais enquanto o prefeito se ajeita aqui na nossa bancada? Netinho Farias. Direto de São Vicente de Seridó. Ô Netinho, e pode pedir ou não? Deixa os cabas tocar. Não, tô perguntando. Perguntar não ofende. Se eu souber. Quer mandar na banda, é? Deixa os cabas tocar pra gente falar com o prefeito. Não, eu ia pedir em homenagem ao velho Didi, né? Que esse faleceu Pepa não ontem. tem jeito, viu, Fabão? Tem não. Faleceu ontem. Ah, você quer uma de brasa de forró, de brasa de forró. Sai, Netinho. Qualquer um aí, tá valendo. Vamos ver se sai essa. Vamos lá. Netinho Farias e banda aqui no F5 na estrada. Eita, é bom demais! Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver, eu não sei por que eu vou te dar o meu amor, se você não dá valor ao que sinto por você. Será que você já tem alguém? E como eu sofri por você também. Ou será que você não tem coração e não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? Tome cuidado que o mundo dá muitas voltas e talvez você goste de um alguém que não te quer e vai pagar o que você fez pra mim. Quem sabe assim vai dar valor pra quem te quer. O forró daqui é melhor que o teu, o sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas andam a dia inteira na brincadeira, levanta pó, bem animado, ninguém cochila, chega pras filas pra dançar. Ele leu na entrada que é proibido é cochilar, é proibido cochilar, 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 poeira só que o suor desce, eu quero é ver o sol raiar, o sanfoneiro padece, mas não pode reclamar, está ganhando dinheiro, é por dinheiro ganhar. Ele leu na entrada que é proibido cochilar, é proibido cochilar, 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 cochilar. É o F5 na estrada especial de São Pedro, direto de São Vicente de Seridó, rapaz.
terra do melhor São Pedro da Paraíba. A gente tá ouvindo agora Netinho Farias e banda aqui no F5 na estrada. Vamos dançar forró, meu povo. Morena parceira do cabelo castigado, seu laço de vida e arroubou o meu olhado. E agora eu quero é ser teu namorado. Morena parceira do cabelo castigado, seu laço de vida e arroubou o meu olhado. E agora eu quero é ser teu namorado. E agora eu quero é ser teu namorado. Bom demais, Netinho Farias e... Netinho é daqui da região, Netinho? Da região, zona rural, bacana demais. São 13 horas e 5 minutos em São Vicente, Seridó, Curimataú da Paraíba, Pedro. Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Uma branquinha. Ah, boa do brejo. Deixa pra depois. Um milho assado. Ah, bom demais. É bom demais. Bom demais. Ver o frio, olha o frio. É verdade. São 13 horas e 6 minutos. E outra coisa que eu sinto falta, viu? Aqui eu não vi, rapaz. Rodei e não vi. A tal da fogueira. É um bicho extensão. É verdade. Tem que seguir as orientações do Ministério Público da Justiça. Também tá proibido, tá? São 13 horas também, prefeito? A gente proibiu só onde colocou asfalto. Só no asfalto. Mas no sítio, na zona rural tem. Eu quero bater a foto de uma fogueira. Eu só saio daqui com a foto de uma fogueira. Muito bem. São 13 horas e 6 minutos na Paraíba. Deixa eu registrar aqui a audiência. Vai ter acesso, viu? Vai ter acesso. Deixa eu registrar aqui a audiência do vereador Célio Berto, secretário de Saúde, doutor Ayrton Moraes, secretário da Educação, Paulo Oliveira, secretário de Finanças, Lila Leonardo. Deixa eu registrar também aqui a presença da primeira-dama Vitória Lopes, primeira-dama de São Vicente Seridó. Registrar também o secretário de Agricultura João Ferreira, vereador Rogério Mendes. Chegou também a secretária de Assistência Social aqui, Ruth Lopes, bacana demais pela recepção. Agora, Rick, quem vai fazer as boas-vindas, as honras da casa ao prefeito Erivan, o prefeitão Erivan de Bill, é você, viu, meu irmão? E antes que Rick Jansen faça as honras da casa, que energia, prefeito, que energia, sem demagogia nenhuma. Ontem eu subi ao palco, não queria sair daqui tão cedo, fui esforçado por estes dois cidadãos que estão aqui à minha direita, queria ficar até o forrozinho tocar, mas aí me forçaram de livre e espontânea pressão a ter que me retirar mais cedo. Mas, Rick, já fiz a reclamação, fica à vontade. Esse Pepa não tem jeito, viu? Pois é, Fabão, Petrônio Torres, registrar meu amigo Felipe, tá aqui na técnica com a gente, coxinha lá no estúdio, né? Mas eu queria dar o boa tarde ao meu querido amigo, certo? Uma pessoa que a gente conheceu em janeiro de 2021. Após a posse, ele realizou o primeiro programa Ponto a Ponto, que eu apresento aos sábados de 11 a 1 da tarde pela Rádio Caruá. E eu acho que falar deste cidadão, para mim, é chover no molhado. E vocês, a primeira impressão é sempre a que fica. É um cara humilde, um cara simples, um cara que é prefeito, que eu digo muitas vezes, é diferenciado. Boa tarde, prefeito Erivan de Bill. Boa tarde, Rick. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, vice-prefeita Corrinha. Cumprimentar o vereador Célio Berto, o nosso secretariado, e cumprimentar a todos vocês que estão nos escutando através da Pop FM. Prefeito, primeiro dizer o seguinte, obrigado pela recepção, parabéns pela cidade. A gente nota que uma cidade é bem cuidada quando a gente adentra na cidade.
tudo organizado. A gente sabe que a parceria com o governo do estado é importante. Esse asfalto belíssimo quando a gente chega na cidade. Parabéns pela cidade, parabéns pela festa. Rick me mostrava ontem as imagens do show do Padre Nilson. A gente veio conferir em loco ontem à noite o Festival de Quadrilhas, e a gente que está hospedado em Soledade, só se fala em Soledade da festa de hoje. Então, parabéns, e que o senhor consiga, junto com a sua equipe, a gente não consegue fazer nada só, tudo é em equipe, com a vice-prefeita, com a sua equipe, que o senhor continue dando sequência a esse trabalho que o senhor vem dando aqui na cidade de São Vicente do Seridó. Olha, Fábio, nós que ficamos felizes, né, em poder estar realizando um evento do nível desse aqui em nosso município. Só tenho a agradecer a Deus, né? Agradecer a toda a nossa equipe. É um trabalho muito grande, né? Para deixar no ponto que está hoje. Como vocês estão vendo, essa mão de obra aí, essa ornamentação, a gente colocou o pessoal daqui do município mesmo para fazer esse trabalho. E modéstia à parte, ficou muito bonito, né? Muito bonito. E assim, a gente tem que valorizar aquele pessoal da terra para poder mostrar e também trazer, como vocês estão aqui da mídia, para transmitir, levar o nome de São Vicente para todo o estado da Paraíba. Prefeito, Rick me apresentou algumas pessoas ontem, e eu confesso que eu sou péssimo de decorar nomes. Alguém me disse: rapaz, vocês estão vendo isso aqui? O prefeito Erivan, ele vem para aqui para participar junto conosco na ornamentação. O homem vem para dentro. E a gente sabe da importância de quem está comandando, porque ser chefe é fácil, difícil é ser gestor e trazer a equipe na sua mão. E o que foi me dito ontem aqui, relatado, que o senhor vem para dentro, na ornamentação. E é uma ornamentação, sinceramente, que não deixa a desejar nem a ornamentação, escuta o que eu estou lhe dizendo, nem a ornamentação do São João de João Pessoa. Olha, só complementando, prefeito, por exemplo, nós tivemos no São João de Bananeiras um baita evento que perde só para Campina Grande. Santa Rita investiu milhões e milhões, mas eu digo com toda certeza que a ornamentação de bom gosto, tanto o palco como está belíssimo, o LED dá uma visão diferenciada, dá uma atmosfera bacana. E a própria comunidade, ontem nós chegávamos aqui ontem à noite, a atmosfera, o povo feliz, o Festival de Quadrilhas, que eu fiquei encantado. Assim, arrisco a dizer, porque, por exemplo, não fui a Monteiro, mas passei por Bananeiras, passei por Campina Grande, passei por Santa Rita e estou impressionado aqui, sem falsa modéstia. Estou impressionado pelo tamanho da cidade, mas pelo nível de excelência do que vocês estão oferecendo ao povo de São Vicente do Seridó. Eu fico muito feliz, né, assim, em poder estar realizando esse evento, como já falei, valorizando também muito os artistas da nossa terra, né, onde Netinho é artista aqui da terra. Também temos o outro palco ali, onde vai se apresentar mais de 22 artistas, que é daqui de nosso município, lá a Ilha João Beju, onde vai ter aquele forrozinho pé de serra, aquele arrasta-pé. O Festival de Quadrilhas que tivemos ontem, resgatamos, né, esse evento que tinha sido esquecido. Nós trouxemos de volta e estamos também trazendo essa cultura que é muito importante para o nosso povo. Muito bem, são 13 horas e 12 minutos na Paraíba. Você vê o que é o alcance do rádio, o que é o alcance das redes sociais. Quem está nos escutando agora lá em Santa Luzia é Zé Gavião, tá mandando uma mensagem dizendo: Fabão, o ambiente hoje está bonito, rapaz. Estou gostando. Parabéns para o programa, parabéns para vocês. É Zé Gavião, parabéns aí a todo mundo de São Vicente Seridó. Prefeito, eu posso pedir licença ao senhor para pegar agora a palavra? Deixa eu dizer logo a vice-prefeita Corrinha. Nosso programa, nós somos 5 homens, mas temos a nossa produtora Juliana Carneiro, que é a Juliette, né? Quem conhece Juliana, Juliana é a cara de Juliette. Quem manda no programa é ela. Aqui na cidade de São Vicente Seridó, a vice-prefeita Corrinha Berto também tem pulso forte para tomar conta de tanto homem, vice-prefeita. Boa tarde, seja bem-vinda à Rede Pop de Comunicação. A senhora fala agora para várias cidades da Paraíba e para a capital.
Boa tarde, né, a toda Paraíba, como você bem colocou. Não vou dizer sejam bem-vindos, sejam bem ficados aqui, né? Bem-vindos já são, né? A todo, né? E eu aqui dizia em off ao prefeito, você dizia que só ia depois que arrumasse uma fogueira, visse uma fogueira, e eu disse, nós só vamos arrumar essa fogueira domingo, viu, prefeito? Para que ele fique até o domingo, né? Mas assim, é da satisfação, é da alegria, como bem Yerivan colocou, de podermos viver esse momento, né, de proporcionar essa festa, esse momento, né, tão bonito e tão importante para o nosso município, né, um evento desse porte. Mas eu quero registrar a minha satisfação, a minha alegria como fã número 1, né, da banda Netinho, mas aqui não são prata da casa, são os ouros da casa, né? Todos aqui são de São Vicente do Seridó. Aí é um pai, 2 filhos e mais um amigo. E a família ainda tem mais artista, né? A família de Carlinhos, o do Triângulo é o pai, né? Aí Netinho vem. É um orgulho imenso. Eles sabem que eu sou fã número 1, vibro, torço quando eles estão tocando na feira agroecológica de manhã, né? Que também foi uma ideia dele, implantou para proporcionar, né, o acesso a todas as pessoas da agricultura familiar. E aí ter a oportunidade deles estarem, tá de manhã e eu estou lá dançando também. Então, assim, é uma alegria imensa apresentar nossos ouros da casa, que eu acredito que na região não tem um número maior de sanfoneiros, de pessoas ligadas como artista, do que São Vicente do Seridó. Olha aí. Olha, Fábio, para vocês terem uma ideia, você, Petrônio, eu sou suspeito para falar que já conheço de tantos anos. Corrinha Berto, ela não é só vice-prefeita, não, ela já foi gerente da Regional de Saúde lá em Cuité, na época do então governador Ricardo Coutinho, não foi, Corrinha? E comandou muito bem a saúde aqui no Curimatau e no Seridó, viu? Que coisa bacana, vice-prefeito, coisa bacana. Eu estive secretária de saúde por quase 11 anos em Nova Palmeira, a cidade onde morei, por quase 11 anos aqui em São Vicente também. Aí também estive na 3ª gerência de Campina, né, apoiando 42 municípios na área da saúde. São quase 40 anos ligados à construção do SUS desta Paraíba. Né? Assim, humildemente falando, aprendendo e apanhando com o Sistema Único de Saúde, tão difícil e mais difícil para o pequeno município, que é onde a coisa acontece, é onde os problemas chegam e é onde o povo sabe onde mora o prefeito e o secretário de saúde, né? A gente sabe que existem as responsabilidades, porque é tripartite, né? São 3 esferas na responsabilidade da saúde, mas ninguém mora na União, ninguém mora no estado, mas mora no município e sabe onde é a casa do prefeito e onde tudo acontece, independentemente da responsabilidade de ser dele ou não e de ser alto custo ou baixo custo, né? De repente ele acorda com um problema de saúde que não tem nem dimensão de quanto vai gastar, sem ter nem orçado. Então é só para chamar a atenção das dificuldades que o município enfrenta, todo pequeno, e nós também aqui, mas assim, é de uma importância muito grande chegar a um evento desse, né? Poder proporcionar um evento desse tamanho, né, da Paraíba, mas poder mostrar a São Vicente e mostrar também, eu vou me antecipar e dizer a ele, e não está devendo o salário dos funcionários. Olha aí. Né? Então já pagou ontem, né? Então não é fácil. E eu aqui, eu aproveito o espaço para parabenizar, como aqui você disse que ele está de dentro, é uma pessoa humilde, mas ele gosta de trabalhar, ele trabalha porque gosta, né? E isso é importante. É importante, digo, porque é difícil você ter seu nome atrelado a uma pessoa, mas uma pessoa honesta. E isso me tranquiliza, me deixa bastante à vontade, né? Porque muitas vezes você está num cargo, né? É a minha primeira vez como política, né? Com cargo eletivo, né? Como cargo eletivo. Estive dentro da política desde que meu pai tinha trabalhadores e eu estava lá no roçado junto com ele. E até hoje, dentro da política. Meu irmão tem 5 mandatos de vereador, minha cunhada 1 mandato de vereador, então, e meu pai 3 mandatos de prefeito.
Então, sempre estive dentro da política. Mas eu sempre admirei ele dessa forma, da humildade, de sempre estar. E se eu não me atrelado a uma pessoa, hoje na política, como há desvios, como há... E eu sempre tenho dito, é muito importante que a gente coloque isso da pessoa de Erivan, porque não é de ostentar o que não é de ostentar, e sim, ele ostenta humildade, ostenta vontade de trabalhar, né? Mas é difícil, porque às vezes as pessoas querem o que não pode ser feito, né? E eu fico muito à vontade nesse sentido, porque meu nome está junto com o dele, mas com a minha satisfação dele ser uma pessoa honesta e trabalhar o máximo do que ele pode trabalhar. Isso para mim é muito importante. O prefeita e prefeito, esse censo do IBGE que está sendo divulgado aí pouco a pouco está trazendo uma dor de cabeça muito grande, principalmente para as pequenas cidades, médias e pequenas cidades, que incrivelmente as populações dos municípios, de forma surpreendente, estão encolhendo, não é? Claro, tivemos uma Covid aí que dizimou quase 10 milhões de brasileiros, que na Paraíba pouco mais de 800 mil. Mas, assim, é um fato que chama a atenção, porque os municípios, quanto menos habitantes, o prejuízo aos cofres públicos são grandes. Como é que os senhores estão vendo essa situação, principalmente aqui em São Vicente do Seridó e outros municípios aqui que fazem parte da região do Seridó? Olha, é uma situação preocupante, né? E o nosso município não diminuiu muito, né, na questão dessa contagem agora, ficou dentro do esperado, né? Mas teve município aí que a população baixou muito, né? Não sei como foi feito o recenseamento, mas eu sei que tem município que vai ser prejudicado, né, com essa diminuição da população, e com isso vem a diminuição também do recurso que vai entrar em cada um município. João, você estava me dizendo que foi Soledade que corre o risco de perder vereadores, é? Lá em Soledade é interessante, doutor Ayrton, secretário de Saúde, meu abraço. Interessante, em Soledade, o prefeito Geraldo Moura tem um cadastro feito na saúde, no CAD único, lá, que estima a população em Soledade de 18 mil e 200 e poucos habitantes. Só que no censo de agora, deu lá 13 mil e alguma coisa. Não vai perder o índice da cota do FPM, que vai ficar 1.0, né? Que com esse 18 viria para 1.2, mas possivelmente a questão de 11 vereadores vai cair para 9 vereadores, como era anteriormente, Fabão. Muito bem, são 13 horas e 21 minutos na Paraíba. A gente está fazendo o F5 na estrada hoje, direto de São Vicente Seridó. A gente está conversando com o prefeito, com a vice-prefeita. Ô Rogério, por favor, traz o nosso vereador aqui para a mesa, para a gente bater um papo também. Pode colocar ali, Cândido, pode deixar ali ao lado da vice-prefeita. Enquanto o Rogério organiza aqui a nossa mesa, deixa eu trazer uma informação, Petrônio. O ministro André Ramos Tavares, do TSE, também votou pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, placar no TSE 3-1, foi suspenso o julgamento hoje, será retomado amanhã, um julgamento que pode deixar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, inelegível. Deixa eu mandar um abraço aqui para Eliane Anjo. De Minerva, então, amanhã. Não, tudo indica que pode ser amanhã, a gente pode também ter um próprio pedido de vista. Deixa eu registrar aqui a audiência de Eliane Anjo. Todos aqui na escuta no Boteco do Jonathan, é aqui o Boteco do Jonathan. Abraço aqui, tá todo mundo no Boteco do Jonathan. Registrar também a audiência de Paulo Xavier. O que é que ele tá dizendo aqui? O filho do Cariri, o Forró Bom. Ana Raíssa, parabéns a todos envolvidos no Melhor e Maior São Pedro. Francisca Alves, esse prefeito Erivan está de parabéns. Maria José Lopes de Medeiros também tá. Segura, Netinho, daqui a pouco tem mais Netinho e banda. Rogério, vem pra cá, Rogério. Tu é nosso repórter hoje, homem, também. Conversa aí com. Traga o nosso vereador também pra conversa. Vamos trabalhar, Rogério. Tô pronto. Chama aí, apresenta Recebeu o Faz Me Rir ontem. É verdade. Conversa aí com o nosso vereador, rapaz. Muito bem. Vamos lá, então.
Quero aqui até aproveitar o espaço para dar um abraço para minha família, posso? Deve. Pronto. Estavam me cobrando aqui, ouviram minha voz e disseram, manda um alô aí para nós, então no sítio Alagamar dos Lourenços, né? Um abraço para minha mãe, Maria José, minha esposa, Maria do Carmo, a minha filha Lara, meu pai Leonardo. Inclusive tem pessoal de João Pessoa que está visitando a gente lá. Olha aí, coisa boa. A minha tia Dora, meu padrinho Brito, né? Estão lá marcando presença conosco. Vamos lá. Vereador Célio Berto aqui conosco. Célio, a gente costuma dizer a nossa estrutura, né? Não é à toa que nós somos conhecidos como a cidade ou o município que faz o maior e melhor São Pedro da Paraíba. E a nossa 23ª edição tá todo mundo dizendo que vai ficar na história como a maior de todas, né? Eu queria saber, obviamente, aqui ao vivo para toda a Paraíba, a sua opinião acerca disso, o seu orgulho enquanto São Vicentino de estar realizando uma festa desta dimensão. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Petrônio, Fábio, prefeito Erivan, vice-prefeito Corrinha, amigo Rick, a banda aqui do nosso município, cumprimentar também os secretários aqui presentes, na pessoa do ex-presidente da Câmara, Gu, ex-vereador, e aos ouvintes deste programa. Para nós é uma alegria, né? Estar aqui vendo vocês levar para os 4 cantos do nosso estado, né? Divulgando esse evento aqui do nosso município. Aqui é de conhecimento de todos e acredito que em todo o estado, quem não sabia, vai ficar sabendo a partir de hoje, através das ondas, né, também através das redes sociais aqui dos amigos da imprensa, a divulgação do nosso São Pedro. São Pedro que já está na sua 23ª edição, e o que eu posso dizer é que cada ano a gente se surpreende com a dimensão desse evento. E esse ano, com a sensibilidade do prefeito e toda a sua equipe, não vai ser diferente. A expectativa é muito positiva para que atinja todos os índices que os passados vêm atingindo. Certo? O prefeito tem dado essa condição para a sua equipe, para oferecer não só aos São Vicentinos e Seridoenses, como também aos nossos vizinhos de Soledade, de Juazeirinho, Cubati, Oliveiros, Tenório. E agora, através da comunicação de vocês para todo o estado da Paraíba. O prefeito tem dado essa condição e com certeza haverá de ser o maior, ou seja, ser consagrado mais uma vez o maior e melhor São Pedro do nosso estado. Muito bem, vereador Célio Berto. Eu vou perguntar ao prefeito, quando eu cheguei mais cedo, a gente faz toda uma preparação antes, e eu pesquisei na internet e eu vi que São Vicente de Seridó ficava localizado na região do Seridó. Acho que não me falha melhor, Seridó Oriental. E eu conversava com algumas pessoas aqui, eles disseram, não, mas é Curimataú mesmo, Curimataú, e a gente está tratando como Curimataú. E eu recebo uma mensagem aqui do jornalista Marconi Alcântara, que é aqui de São Vicente de Seridó, dizendo, rapaz, São Vicente de Seridó não é no Curimataú. São Vicente de Seridó está justamente localizado na região do Seridó Ocidental. Prefeito, fica como? É Curimataú ou Seridó? Seridó também é uma cidade, né? Tem o Seridó, né, que é o município daqui, quando foi instituído, recebeu o nome de Seridó, né, que é aqui na cidade de Seridó, vizinha, e depois a sede foi transferida para cá, que ficou São Vicente de Seridó. Temos a região, vou dar um exemplo para vocês, a região do Cariri, né, e temos a região aqui do Curimataú. A região do Seridó é uma região que já pega essa região toda aqui, junto do Seridó, São Vicente de Seridó. Essa é uma região que chama a região do Seridó, né? E aqui nós tem as micro-regiões também, e tem todas essas divisões, né? Em relação a Seridó e a São Vicente, essa sede foi transferida há algum tempo, né, que era aqui na cidade vizinha, e hoje está aqui. E também nós temos tipo essa confusão, essa dúvida desse do se é porque é do Seridó, se o nome de São Vicente é porque é do Seridó Oriental ou porque recebeu o nome daqui do município de Seridó. Quando o município foi instituído, o primeiro nome que foi dado aqui foi como nome de Seridó. Muito bem. 13 horas e 28 minutos na Paraíba. Prefeito Erivan de Bio, vice-prefeita Corrinha Berto.
meu amigo vereador Célio Beto. A gente está na ponta da linha com um grande benfeitor dessa região, seu amigo, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, meu amigo, o deputado Adriano Galdino. Deputado Adriano Galdino, boa tarde, seja bem-vindo ao F5 na estrada da Rádio Pop FM, aliás, da Rede Pop FM de comunicação. Falamos para vários lugares da Paraíba, a partir de João Pessoa, Soledade, através da Caro FM. Estamos aqui sendo muito bem recepcionados. Eu, Petrônio Torres e Rick Jansen, pelo prefeito Erivan, pela vice-prefeita Corrinha. Boa tarde, presidente Adriano Galdino. Boa tarde, Fábio Bernardo, boa tarde, Petrônio, boa tarde ao Henrique, ao prefeito Erivan Bill, a vice Corrinha, o vereador Célio, a todos vocês aí presentes, os seus ouvintes de uma forma muito especial, e ao povo de São Vicente de Seridó. Meu muito obrigado. Mais uma vez quero agradecer a expressiva votação que eu tive aí nesta cidade, graças à força política do prefeito Erivan e todo o seu agrupamento político que me deu essa expressiva votação. E eu tenho procurado ser parceiro, ser amigo e ter dado todo ano o meu melhor para que, junto com Erivan, junto com seus vereadores, com a vice-prefeita Corrinha e com o nosso governador João Azevedo, possamos construir a cada dia uma São Vicente cada vez melhor e mais justa para todos. Ô, presidente Adriano Galdino, eu não cheguei ainda, não tive a oportunidade de perguntar ao prefeito Erivan se ele pudesse pedir alguma coisa hoje ao governador, o que é que ele pediria, mas como eu sei que o senhor é muito bem antenado, o que é que São Vicente de Seridó precisa e o que é que o senhor já está tentando conseguir junto ao governador João Azevedo para melhorar ainda mais essa cidade maravilhosa? Olha, o São Vicente de Seridó é uma cidade que está sendo muito bem cuidada pelo prefeito Erivan. Recentemente recebeu uma malha asfáltica dentro da cidade. Já é também uma preocupação e um pleito novo do prefeito Erivan em pedir mais outras ruas que sejam pavimentadas também com a malha asfáltica, e realmente deixa a cidade muito bonita e melhora a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente aí em São Vicente. E eu tenho sempre procurado atender os pleitos do prefeito Erivan. Aquilo que é prioridade para ele caminha para mim, caminha para o governador. O governador, como sempre, é um governador muito atencioso às pequenas cidades da Paraíba. Ele gosta de fazer gestão com as pequenas cidades, tá certo? E não é à toa que ele perdeu em Campina, perdeu em João Pessoa, né? Mas ganhou em todo o interior e com a maioria beirando aí a 120 mil votos de maioria, graças a essa gestão diferenciada do governador João Azevedo, e atender sempre as pequenas comunidades e as pequenas cidades paraibanas. Mas o governador sempre preocupado em atender principalmente a questão da educação. Então, quando o prefeito Erivan tiver algum pleito na área da educação, que ele já possa me encaminhar para a gente ir atrás para resolver no menor espaço de tempo possível. Muito bem. Presidente Adriano Galdino, o próprio prefeito Erivan agora fala com o senhor aqui ao vivo no programa F5 na Estrada, edição especial Dia de São Pedro. Boa tarde, deputado. Quero aqui, já fiz o convite, né, mas quero estender o convite para estar conosco a mais tarde, né, onde a gente vai fazer aqui uma homenagem a um sanfoneiro que faz parte da cultura do nosso município, que é Cícero de Zuca. O ano passado nós fizemos uma homenagem a Ademar Correia, né, e estamos fazendo essa homenagem ao nosso artista em vida, né, porque eu acho que é muito importante a gente poder trazer um pouco dessa emoção para aquelas pessoas que já contribuíram tanto com a cultura do nosso município. Hoje vamos homenagear Cícero de Zuca, né? O ano passado o deputado estava aqui conosco, né, na homenagem a Ademar Correia, e hoje ele, no convite que eu mandei, convidando para também hoje estar junto conosco, né? Como o deputado já estava falando, em parceria com ele, com o governador, já temos muitas obras aqui em nosso município, como também já teve a malha asfáltica de mais de 11 cidades, né? Solicitei mais também,
mais para calçar mais ruas, asfaltar, tanto aqui em São Vicente como lá em Seridó, né? Estamos construindo 2 escolas e uma creche e também reformando outra. Também vamos licitar agora para receber uns veículos. Recebemos 2 ônibus, né, que pegamos no início do nosso mandato, uma frota toda sucateada. Recebemos 2 ônibus para dar esse suporte. E essa parceria que estamos temos com o governo do Estado, né? Essa parceria que vamos estar sempre aqui lutando para trazer o melhor para o nosso povo do nosso município. E aí, presidente Adriano Galdino, vai vir dançar forró hoje aqui em São Vicente? Se Deus quiser, estarei aí mais tarde. Estarei passando em São Vicente, logo depois irei para São José dos Cordeiros. Então, com o maior prazer, estarei participando da festa aí com vocês. E logo depois sairei para São José dos Cordeiros. Tenho visitado muitas cidades, dançado um pouquinho, curtido. Ontem eu estive em Parari, curtindo lá o São Pedro de Parari, muito animado, muita gente também. Agradecer e parabenizar o prefeito Genival e agradecer pela receptividade. E hoje estarei aí, se Deus quiser, em São Vicente e depois irei para São José dos Cordeiros. Presidente Adriano Galdino, para não tomar mais o seu tempo, eu sei que tem uma agenda muito agitada, quero agradecer ao senhor pela sua participação aqui no F5. Agora eu não poderia deixar de perguntar, já que a gente fala para várias regiões da Paraíba, o Republicanos continua ainda querendo, sonhando em ter Romero Rodrigues em seus quadros, presidente Adriano Galdino? Olha, nós fizemos um convite ao deputado Romero, estamos aguardando o posicionamento dele. Se ele resolver vir para o Republicano, será muito bem recebido. Mas vamos aguardar o posicionamento do deputado Romero Rodrigues. O convite foi feito e está mantido. Presidente, boa tarde, é Petrônio que está falando. O governo do Estado vem nitidamente, desde a época de João Azevedo I, ele vem descentralizando os recursos do Estado para todo o interior da Paraíba. Basta vista que João foi eleito graças aos prefeitos do interior. Nunca na história da política da Paraíba um governador perdeu as eleições em Campina Grande e em João Pessoa e foi eleito. João conseguiu derrubar esse tabu. Diante disso, a Assembleia tem uma novidade, né, que vem aumentando a cada ano as emendas impositivas. É uma outra forma de fortalecer o municipalismo no nosso estado, presidente. O caminho é esse para fortalecer os municípios da Paraíba, como São Vicente e Seridó, que vem dando show, por exemplo, aqui nos festejos juninos? Com certeza. A política de interiorização e de atenção aos prefeitos paraibanos e às prefeitas também é uma marca da gestão do governador João Azevedo. Eu lembro da nossa luta para implantar as emendas impositivas, e o governador, sensível e respeitoso ao poder legislativo, ele atendeu o nosso pleito, e hoje todos os deputados que sejam da situação ou da oposição têm um valor que beira ali 2,5 milhões, e esse valor ele pode disponibilizar para as prefeituras e para as instituições que estão devidamente registradas e em dia com suas obrigações sociais e fiscais também. E o governador, de uma maneira muito respeitosa, atendeu nosso pleito e colocou para acontecer as emendas impositivas. Isso é muito bacana, isso mostra a força do municipalismo e a força também do governador no sentido de respeitar o poder legislativo. O governador João tem esse perfil de respeitar o poder legislativo e os demais poderes também, como também fazer políticas públicas com os prefeitos e com as prefeitas também. O governador realmente abriu um diálogo permanente, levando investimento, levando ações administrativas para todas as prefeituras da Paraíba, e o resultado de tudo isso foi que ele foi reeleito graças principalmente aos prefeitos das pequenas cidades paraibanas, graças também a Erivan, que deu uma votação expressiva ao nosso governador João Azevedo. Enfim, e o governador sabe disso, tem consciência disso e tem procurado corresponder aos anseios dos prefeitos e das prefeitas paraibanas nesse sentido.
Presidente Adriano. Só mais uma pergunta, presidente, para mim fechar da minha parte, complementando a pergunta do colega Fábio Bernardo, quando falava do convite do Republicanos a Murilo Galdino. Eu soube que o deputado federal vai completar mais uma primavera domingo. E soube também que o deputado Romero Rodrigues certamente vai estar presente no aniversário. Já seria aí um primeiro passo, um primeiro sinal de aliança, seria um noivado já assumindo aí Romero, uma paquera que pode virar namoro, noivado e casamento, já neste domingo, no aniversário de Murilo Galdino, presidente Adriano? Olha, o deputado Romero, ele tinha uma viagem programada para o dia 30, né? Não sei se ele já viajou ou se vai viajar dia 30. E além disso, ele está com a mãe dele no quadro de saúde com bastante preocupação. Mas eu não sei, não tenho uma confirmação se ele vai estar com o Murilo no seu aniversário. Sei que o Murilo aniversaria domingo e tal, mas eu não sei se vai ter esse encontro de Murilo com o deputado Romero. O que existe de fato e de direito, né, e de verdade é que nós fizemos um convite ao deputado, ele está avaliando. Eu particularmente acredito que ele vai vir para o Republicano, porque se ele fizer uma análise bem objetiva e fria, ele vai ver que o Republicano hoje é o partido que lhe dá as melhores condições, primeiro para ele ser candidato a prefeito e ser prefeito em Campina Grande, e depois para dar outros passos políticos. Eu acho que o Republicano é o partido que melhor lhe oferece essas condições a preço de hoje. Presidente Adriano Galdino, obrigado pela participação no F5 na Estrada Especial de São Pedro. Saímos lá de João Pessoa para falar ao vivo aqui, direto de São Vicente Seridó. Mas quem se despede do senhor é o prefeito Erivan. Prefeito, só se despede do deputado Adriano Galdino, esperando que ele vinha para cá dançar forró mais tarde, né? Ele vai estar aqui conosco, né? Só aguardar, né? Até mais tarde, deputado. Até mais tarde, se Deus quiser, estarei aí presente. E mais uma vez eu quero agradecer a você, Erivan, e a todo o povo de São Vicente Seridó pela expressiva votação que eu tive aí. E pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor para fazer junto com você, com o governador João, com a vice Corrinha, com seus vereadores e amigos, uma São Vicente cada vez melhor e mais justa para todos. Tá aí, obrigado, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino. Obrigado, deputado. Obrigado ao nosso querido Breno, assessoria do vice-presidente, do presidente Adriano Galdino, pelo prestígio aqui com o programa. E com o prefeito, né? O presidente é pé de valsa, né? Gosta de dançar, né? Ele gosta de postar foto, ele e a prefeita de Pocinho, doutora Eliane. Vice-prefeito, Rogério, daqui a pouco eu quero que você pegue o microfone volante para bater um papo rapidinho com os secretários que estão por aí. Vice-prefeita, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A cidade de São Vicente hoje, qual o poderio, se a gente pode dizer, do ponto de vista econômico? É a agricultura? O que é que a gente tem como extrair do ponto de vista da economia local? Pequeno... agricultura, né, que a agricultura no município pequeno, né, no semiárido, passa por esse, né, a dependência das chuvas, né, mas a nossa economia gira em torno da agricultura familiar, né, é a maior nossa, a pequena pecuária, muito pequena também, né, são os mais fortes, né, é o que a gente tem e mais. Recentemente houve um aumento, né, que a gente tem aqui saiu aqui exportação, né, do umbu para o mundo inteiro. Sim. Saiu daqui, que é uma... Quer dizer, vice-prefeito, umbu é daqui, porque toda vez quando eu pego essa BR-230, que eu vou para lá para a Banda do Sertão, eu tenho que parar para comprar um umbu. É aqui de São Vicente que sai? Não sei se o que você viu é daqui, mas a maioria acredito que sim, porque aqui esse ano mesmo foi safra recorde saindo. Inclusive... Mais de 80 toneladas por dia. Foram mais de 80 toneladas por dia. 80 toneladas por dia? Por dia. Qual o período mais forte? Só para eu ter uma... Porque tem vezes que eu passo, tem vezes que não tem. Qual o período que tem um umbu mais com frequência que a gente compra aí na BR? O mês de maio foi o mês mais forte, foi o mês de maio.
março até maio até o mês de maio nós tínhamos ainda o mês mais forte é março. E esse ano, né, teve o empreender, né, Erivan também deu muito apoio, né, então aqui foi dado cursos, mas assim, já tem uma cultura, né, das pessoas aproveitar do máximo, do umbu, da polpa, do doce, de licor, de tudo. Então, toda semana, né, tinha feira, e essa feira, como aquela que eu falei no início, né, da agricultura familiar, que envolve ela também. Então, o que pode ser feito com umbu foi feito e exportado. Aqui isso é bem forte no nosso município. Muito bem, são 13 horas e 44 minutos na Paraíba. Prefeito Erivan, governador João Azevedo, tenho certeza que está escutando o programa. Se ele não estiver escutando, a assessoria está escutando e passa para ele. O que é que São Vicente quer hoje do governo do estado? Porque a gente nunca pode dizer que está satisfeito, né? O que é que o município, o senhor como prefeito, a vice-prefeito, o que é que os senhores querem no governador que o governo do estado possa fazer por essa cidade? Olha, nós já temos uma parceria muito boa, né? Nesse pouco mais de 2 anos que eu estou à frente do mandato. A gente já fez muito, né? O governador já mandou muito para o nosso município, mas sempre, como você falou, sempre a gente tem que estar buscando mais, né? E vocês falando aqui da economia do município, a questão aqui da safra do umbu é muito forte, onde a gente saía mais de 80 toneladas por dia do mês de janeiro até março, é muito umbu. E assim, os atravessadores vêm e levam toda essa safra aqui do nosso município sem dar aquele incentivo necessário para os produtores. Leva abaixo o custo. É abaixo o custo. E aqui a gente queria, em parceria com o governador, que colocasse uma fábrica para beneficiar esses frutos aqui, e daqui já sair a polpa pronta. Olha aí. Para que nós possamos... No caso, uma cooperativa, prefeito. Isso, uma cooperativa para trazer uma renda melhor aqui para o nosso povo. O nosso município não tem fábrica, não tem essa para trazer renda. Aqui é só mais agricultura. Sim. Né? Eu, como gestor, agora estou tentando incentivar em alguns setores, mas que a gente só consegue transformar o nosso município, né, trazendo fábrica, para trazer mais renda para o nosso povo. Acho que uma boa oportunidade, talvez, para a população se organizar. Rick, quando é que vai ser o Orçamento Democrático de Solidariedade? Dia 28 de julho. Quem sabe uma boa reivindicação ao governador, uma cooperativa, né? Aproveitar essa oportunidade. Que aqui vai para Cubati. Dia 29, Cubati, né? Rogério, eu quero que você pegue o microfone aí, volante, e você vai chamando aí o secretário para conversar com o secretário, porque já são 13h46 e a gente ainda tem que escutar muito forró aqui no F5 na estrada também. Muito bem, meu querido. E o prefeito me disse aqui, Rogério, que quem não falar não entra hoje no parque aqui. Eita! Muito bem, Fábio Petroni, a gente vai conversar aqui com o secretário de Saúde, doutor Ayrton de Moraes, está conosco. Boa tarde, doutor Ayrton, bem-vindo. Eu vou falar especificamente da sua área de saúde. Nós temos um evento que é elogiado por toda a sua estrutura: segurança, Guarda Civil Municipal presente, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também a equipe da saúde, inclusive com o SAMU presente, com profissionais todos os dias, todas as noites. Queria saber a sua opinião sobre isso. Também é claro que é fundamental para a dimensão que é a nossa festa. Boa tarde e bem-vindo ao programa. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petrônio, Rick, nosso prefeito Erivan, nossa vice-prefeito Corrinha Berto, nosso vereador Célio Berto, aos demais colegas secretários que estão presentes aqui. Obrigado a vocês, Petrônio e Fábio, por divulgar a nossa cultura direto de São Vicente do Seridó para toda a Paraíba e o mundo através das ondas do programa F5 da Estrada. Rogério, falar da saúde de São Vicente do Seridó, inicialmente agradecer ao prefeito pelas condições que o prefeito, que o executivo dá à saúde de São Vicente, porque nós somos um município, Fábio, que pequeno, com recursos precários, poucos,
mas que o prefeito dá além daquela original, oficial, né, do Ministério da Saúde, muito além, chega às vezes até a mais de 30%. Então, através disso, nós montamos e temos em São Vicente do Seridó uma saúde bem estruturada, pode ter certeza disso. Muitas vezes, não são poucos os municípios. Eu que sou secretário de saúde, faço parte da região aqui, da CIR, com os demais secretários de saúde, são muito elogiados em relação à saúde do nosso município, porque temos uma visão disso. Nós, agora mesmo, com essa festa, essa belíssima festa que é tradicional, que nós temos uma estrutura totalmente já montada, já funcionando através, nós temos o SAMU, nós temos uma unidade médica de saúde, uma unidade básica de saúde, 5 unidades básicas de saúde nós temos aqui em nosso município, o SAMU, a unidade médica hospitalar que nós temos aqui no nosso município, nós temos médicos 24 horas, nós temos uma equipe formada aqui para atender as pessoas que vêm para o município, a nossa festa, uma equipe especial formada também, já montada aqui através com médicos, enfermeiros, técnicos, ambulâncias, e tudo isso aqui nós temos em estrutura e esperamos que não aconteça nada que seja necessário utilizá-la, mas que estamos com suporte muito bom aqui na cidade de São Vicente do Seridó. Muito bem. Não vamos trazer mais secretário que o programa ruge. Ok, obrigado. O tempo está passando, doutor. Aí, obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração. Muito bem. O secretário João Ferreira, por gentileza, vai falar conosco também. Secretário da Agricultura. A agricultura aqui é forte. Eu quero saber se tem umbu. Pronto, a primeira pergunta. Tem muito umbu ou não? Boa tarde, João. Boa tarde, Fábio, não é isso? Fábio, Petrônio, prefeito Erivan, a vice Corrinha, vereador Célio e os demais que estão aqui presentes, né? No momento está um pouco escassa a safra do umbu, né? Mas como a vice-prefeita já bem falou, o umbu aqui é peso, em peso aqui em São Vicente do Seridó. E isso é motivo de orgulho para todos nós. Pois é um prazer imenso estar aqui participando desse momento brilhante, ouvindo os artistas da nossa terra, né? Nosso amigo Netinho Farias, abrilhantando aí com o seu trabalho, o seu talento. Isso é um privilégio, um jovem, isso é motivo de orgulho para São Vicente do Seridó. E sou feliz em fazer parte da gestão, prefeito Erivan de Bio, vice Corrinha, que é uma gestão que verdadeiramente trabalha, uma gestão que tem compromisso para com o povo. E estamos em clima de São Pedro, né? O maior São Pedro da região. São Vicente é uma terra muito cultural, uma terra de artista. Então, eu vou deixar uma pequena estrofe. Olha aí. Eu sou poeta, escritor, olha aí, poeta declamador. Eu vou deixar uma pequena estrofe. Essa festa cultural da cultura nordestina, na terra são vicentina, uma festa sem igual. A gestão municipal cumpre com a obrigação e o artista local mostrando inspiração, o maior São Pedro melhor da região, com certeza São Vicente é quem faz. Olha muito aí. Obrigado a todos. Bom Um abraço. demais, bom demais, bom demais. Tá aí, valeu, João, nosso secretário municipal de Agricultura. Os demais não irão falar conosco, mas mais uma vez existe a presença de Ruth Lopes, secretária municipal de Assistência Social. Paulo, até agora há pouco estava conosco. Rogério, falar na Ruth Lopes, é aquela senhorita que está ali, viu? Ela não é só secretária, não, ela é uma pessoa inspirada de Deus. Amém. Ela faz parte do grupo Adoradores da Fé, estava aqui na abertura, falou de Deus para o povo como ninguém. Bom demais. Então, a gente parabeniza também, é uma irmã que a gente gosta muito e tem um carinho muito grande. Muito bem. Lila Leonardo, secretária municipal de Finanças, o assessor de gabinete, Edinaldo Gu, ele que representa também a vereadora Paula, né, que felizmente não pôde estar conosco, mas obviamente está sendo representada pelo esposo. A mulher do cofre não vai falar. Rapaz, a mulher do cofre é mais tímida, ela não gosta muito de falar, gosta de pagar. Inclusive fez isso ontem. E também registrar, obviamente, a parceria, ela não está aqui conosco, a vereadora Simone, né, Medeiros, parceira da gestão, infelizmente não pôde estar aqui também, né? Mas ela é parceira da nossa gestão. Estão querendo que Ruth fale, né? Ruth, estão pedindo aqui para... Ai, Gu,
Ah, então é Gu. Pode vir pra cá, Gu. Eu até perguntei a ele, né? O assessor vai falar, ele disse, não, deixa Fala, Gu! Fala, Gu, que é São Pedro, rapaz! Vamos lá, Gu, pode ficar à vontade, boa tarde. Obviamente falar sobre a dimensão que o nosso São Pedro a cada ano tem ganhado, né? A gestão do prefeito Erivan de Bio, que de fato faz jus a esse slogan do maior e melhor São Pedro aqui da região. Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Fábio, Petrônio, amigo Rick, prefeito Erivan, vereador Célio, vice-corrinha e demais aqui presentes. É um prazer imenso fazer parte da gestão hoje do prefeito Erivan de Bio, pelo trabalho que vem desempenhando no nosso município a cada dia. Isso é notório onde a gente anda nos 4 cantos do município. Então, feliz por estar nessa gestão, por fazer parte da gestão, juntamente, aqui eu quero mandar um abraço à minha esposa Paula, que está em casa nesse momento, que não pôde estar aqui, mas eu vim também a representando, né? Como hoje assessor, fui secretário de Agricultura 2 anos e 3 meses, né? E passei a ser assessor do gabinete do prefeito. Então, quero apenas agradecer, prefeito, agradecer você, Corrinha, pela confiança que tem nos dado, ao povo de São Vicente de Seridó, por ter me dado, ao longo desse tempo, 5 mandatos de vereador, quer dizer, 4 meu e 1 de Paulo agora, né? Juntos, começamos em 2000 e estamos até esse momento. Então, só tenho que agradecer ao povo de São Vicente, ao povo de Seridó, e convidar para hoje, vir participar da festa, são hoje mais 2 dias de festa do maior e melhor São Pedro da região, a organização onde a gente chega, o comentário é grande. São Pedro bem organizado, tudo bem organizado, e isso para proporcionar uma festa de qualidade às pessoas do nosso município e àqueles que vêm de fora curtir o maior e melhor São Pedro da região. Obrigado a todos vocês. Tá isso, Fábio. O homem tem história, viu? São 4 mandatos consecutivos como vereador e agora a esposa com mais um são 5. Esse Gu é bom de voto, viu, rapaz? Esse é bom de voto, viu? Rogério, meu irmão, deixa eu aproveitar para agradecer pelo apoio, pela força. A gente sabe do sucesso que você faz na Rádio Caruá. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Aqui também na comunicação de São Vicente de Seridó. E cada vez mais vamos estreitar essa relação e conte sempre conosco, meu irmão. Obrigado mesmo pelo apoio. Fábio, eu que agradeço você, Petrônio, como eu falei no início, privilégio conhecê-los pessoalmente, né? Como eu também disse lá no início, a gente, toda vez que termina a nossa programação, solta vocês ao vivo na Rádio Caruá e fica acompanhando a dinâmica, essa espontaneidade de vocês, né? Essa alegria que vocês também passam. É uma característica que eu costumo falar, que o F5, ele é um programa jornalístico, mas é solto, é alegre, é dinâmico, né? Então, um prazer estar participando com vocês, obviamente, para todo o nosso estado da Paraíba. E como São Vicentino, é um orgulho estar falando sobre o maior e melhor São Pedro da Paraíba, tá? Tamo junto, vamos estreitar essa relação aí, beleza? Obrigado, meu irmão. Vereador Célio Berto, obrigado pela presença aqui, parabéns pelo trabalho. Continue ajudando esse prefeito, essa prefeita, a fazer de São Vicente uma cidade melhor ainda. Obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos a vocês em divulgar o maior São Pedro da Paraíba. Com certeza, tenho certeza que essa edição de 2023 será a maior de todas. Já estava preparado para ser, e com o apoio de vocês, através das ondas do F5, com certeza ela será um sucesso. Eu só tenho a agradecer e dizer a Paraíba inteira, daqui até sábado, quem quiser dançar forró, venha para São Vicente do Seridó. Muito bem. Vice-prefeita Corrinha, obrigado pela sua presença aqui no F5. Parabéns pelo alto astral. Siga em frente, firme, ajudando o prefeito Erivan a fazer de São Vicente uma cidade melhor ainda. Obrigado demais. Tem um sertanejozinho aqui não, prefeita? Não tem um sertanejozinho aqui não? Só forró, Petrônio. Só forró. Perguntar não ofende, né? Mas eles tocam, né? Eles trocam a melodia, né? Mas botam... dá uma melhorada, né? Porque Fabão é inimigo do sertanejo. Não, né? Sertanejo no momento certo, agora é forró. Vice-prefeita, obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu faço minhas palavras de Célio, porque nós que agradecemos de coração, né, por vocês terem disponibilizado o tempo, né? Eu sei que é precioso, raro, como se diz, trabalho de profissional, né? Não é fácil. Né? Mas a gente que agradece ter escolhido a nossa pequena e humilde cidade para que vocês pudessem dar essa ênfase, dar essa roupagem que eu sei que a imprensa da qualidade de vocês dá. E registrar também, né, o meu
o meu ouro da casa, né? Que eu não terminei sem dizer, de Rogério, né? De Almir e de Sebastião. Eu digo que não são prata da casa, né? Eu continuo dizendo, porque eu sou muito orgulhosa de ser de São Vicente e ter, né, gente de São Vicente como tem esses ouros, né? Para mim só me deixa mais motivada, né, a trabalhar, porque eu vou usar as palavras, né, do meu pai. E ele sempre, enquanto eu estive secretária, ele só me deu uma carta, a branca, né? Mas ela estava mais preta do que branca, e se vire. E pegou no meu braço e apenas disse assim: minha filha, uma vida não tem preço. Aí, com isso, ele me deu essa responsabilidade. E hoje eu sou grata a Deus por tudo que tenho, que vivi, né? Dores fortes, porque não existe no mundo alguém que possa comparar a dor de uma mãe que perde um filho. Essa está aqui perto de vocês. Rick sabe da história. Rick foi uma pessoa também que foi um dos que me ajudou a me levantar. E o que é que hoje me motiva? Me motiva a uma palavra poder aliviar a dor de alguém ou poder ajudar alguém. E isso é o que me motiva a viver e a continuar no trabalho, até o dia que Deus quiser. Nossa gratidão, a minha em especial. As portas de São Vicente estão abertas, né, para vocês, e em especial lá no sítio Pedra d'Água, onde está, né, a nossa estrela, né, que é Chico Berto, nosso pai, né, que foi quem hoje é o motivo da gente, né, tá vivo e tá na política, é por ele. Né? Obrigado, prefeita. E tá o convite estendido, né? Deve aparecer um bodinho, não sei se vocês apreciam, né? Mas e se não aparecer o bode, aparece a galinha, né? E esse convite, né, está feito. Show de bola. Né? Se vocês assim aceitarem, a dívida está prescrita. Tá bom. Muito obrigado, de obrigado, coração. Prefeita, obrigado. Prefeito Erivan, obrigado pela recepção, parabéns pela festa, parabéns pelo zelo com a cidade. Siga em frente. Através de Rick Jans, de Rogério, o espaço estará sempre aberto para o senhor. Fique sempre à vontade para que precisar divulgar as coisas de São Vicente. Conte conosco pela parceria. Obrigado e mais uma vez, parabéns. E siga com essa humildade. É bom demais a gente saber que tem um gestor da sua qualidade humilde e fazendo um trabalho muito bacana. Ô Fábio, antes do prefeito responder e se despedir, ele me mostra aqui uns números importantes da saúde aqui de São Vicente do Seridó, o Previne Brasil, que é um modelo de avaliação do Ministério da Saúde. O que é o Previne Brasil? É um modelo de financiamento da atenção básica, o qual utiliza indicadores de desempenho para mensurar a qualidade dos serviços prestados pela AB no Brasil todo. E o relatório geral do município, que é a região aqui de São Vicente, é simplesmente o primeiro lugar. Olha aí. Primeiro lugar aqui na região. No total dos 223 municípios, São Vicente ocupa a 25ª colocação entre os 223 municípios da Paraíba. Uma posição também muito honrosa. E no Nordeste, 1.793 municípios, São Vicente é o 164º colocado. Muito bom, muito bom. São números que enchem a população certamente de orgulho, prefeito. Quero aqui dizer que só estou querendo fazer o melhor, né, pelo nosso município. Quando assumi essa missão, que eu tenho como uma missão, foi para melhorar o nosso município, sempre buscar levar o melhor para o nosso povo. Sempre eu falo nas reuniões aqui com o pessoal, meus filhos estudam aqui no município, né? Tenho que buscar fazer o melhor para todos. Na questão da saúde, a gente usa, né? Tanto eu uso como meus pais, e meus filhos, meus amigos e toda a população também usa, e eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho esse mandato como uma missão, de trazer o melhor para o nosso povo, e sempre vou estar buscando fazer o melhor, porque é aqui que moramos, e na casa que nós moramos, a gente tem que cuidar. E aqui, esse município é minha casa, eu tenho que fazer o melhor pelo nosso povo. Quero aqui agradecer a vinda de vocês aqui, dizer que sempre serão bem-vindos aqui em nosso município, e dizer que o município vai estar de portas abertas para todos vocês. E convidar
toda a população a vir participar do maior São Pedro da Paraíba e convidar a todos vocês que estão nos escutando através da Rádio Pop FM. Muito obrigado. E quando for a João Pessoa, não esqueça de fazer uma visita lá nos estúdios da Pop, viu? Tá certo, combinado. Tá intimado, não tá convidado não, tá intimado. Vou vir inimigo. É verdade. No finalzinho do programa, deixa eu só registrar aqui. Francisca Alves, ela diz o seguinte: eu estou aqui no sítio Santa Cruz, São Vicente de Seridó. Obrigado pela audiência. Registrar também a audiência aqui de Xande, dizendo o seguinte: eu amo São Vicente, apesar de eu ser de João Pessoa, mas amo quando vou para essa cidade. Um abraço. Registrar também aqui Elivane Araújo, nos acompanhando também no Boteco do Jonathan. Pepa Torres, a palavra final que fica. Qual é a próxima festa, prefeito? É uma situação política. Olha, tô dentro, viu? Nesse clima... Tem mais um bode e uma galinha pra comer lá com a vice-prefeita. Essa daqui é lá em Seridó, viu? Olha aí. Tamo junto. Um abraço, obrigado pela recepção a todos vocês. Encantado de coração. É verdadeiro o que eu tô falando. Amei a cidade. Queria ter ficado até o forró, mas... as duas figuras aqui não colaboraram com a minha ideia. Mas hoje tem mais. Hoje tem mais. Meu irmão, parceiro Rick Jansen, meu irmão, obrigado pela receptividade. Tamo junto. Parceria que segue firme e forte. E vem muita coisa boa por aí, Rick. É interessante, né? Quando Deus quer, o homem sonha e a obra nasce, né? Então, nós nos conhecíamos via telefone, nunca a gente tinha se visto, né? Mas foi se criando aquele laço de amizade maduro, sincero, transparente, e hoje eu tive a honra de participar na bancada do programa F5. Um abraço a Coxinha no estúdio, um abraço a Juliana, ao querido Rui Dantas, ao Fábio Augusto, ao meu irmão Petrônio Torres e ao Fabão. Quando precisar do Galego Velho, pode contar, viu? Um abraço. Juliana não sabe o que perdeu, né, Rick? Pois é. E Petrônio nos acusar que fomos nós que o proibimos de ficar na festa, né? Pensasse. Tá vendo? Fui coagido por vocês dois. Só dizer, Ricão, obrigado demais. Dizer, só lembrando, para quem está nos acompanhando, hoje o melhor São Pedro da Paraíba, aqui em São Vicente de Seridó, tem Cecil Lima, os três do Nordeste, Israel Muniz e Japãozinho da Cachoeira. Amanhã, sexta-feira, tem Netinho Farias, que é o homem que a gente vai encerrar o programa com ele, com muito forró, nem se preocupe. Tem também João Lima, Bom do Brasil e Júnior Vita, na sexta-feira. Júnior Viana. Eu tenho que botar o óculos. Eu fico teimando não querer botar o óculos, meu Deus. Tem que assumir. Já no sábado, dia 1º, tem Edson, deixa eu ver aqui, Edson Eduardo, Donas da Farra, Zé Macedo e Forró Bom, Luca Baez e Valquíria Santos. É bom demais. Gente, a gente vai terminar o programa em ritmo de forró. Coxa, quando quiser tirar a conexão, fica à vontade, meu querido Luciano Coxinha, porque a gente vai terminar o programa em ritmo de muito forró com Netinho Farias e banda. Mas eu quero dizer pra você não desligar o seu rádio. Vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam. Mais informações, mais jornalismo na Pop às 18 horas com o Heron Cid, o Alisson Bezerra e a equipe com Hora H. E amanhã às 6 da matina o trio Parada Dura, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Tchau, tchau, Seridó! Tchau, tchau, Curimataú! Até amanhã! Vamos de forró agora com Netinho Farias e banda! Solta o som! E agradecer pela oportunidade, né? De estar aqui nesse momento. Só não esquecendo que amanhã nós estaremos aqui, mais ou menos assim. Eu quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, nem eu mesmo sei porquê, explicar essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor, eu só sei que aconteceu. Eu quero saber o que sinto por você,